bom dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros. Estamos começando agora mais um programa Contextualizando aqui na TV Pajuçara. Nosso entrevistado de hoje é Luiz Romero Farias, secretário de Saúde de Maceió. Um dos temas da entrevista é o combate à dengue, uma doença que volta a preocupar e se torna motivo de alerta em todo o Brasil. Secretário, bom dia, muito obrigado aqui pela presença em Contextualizando. Bom dia, Flávio, obrigado pelo convite, né? Que bom lhe ver, nós somos colegas de colégio, isso me traz belas memórias, Flávio. Com relação à dengue especificamente, o estado de Alagoas está ainda numa posição bastante tranquila, né? Os nossos casos estão inferiores aos do ano passado. Nós não fomos elegidos para a utilização de vacina, justamente porque não estamos dentre os que estão com mais problema, que são 6 ou 7 estados do Sudeste, especialmente, Distrito Federal, Goiás. Então, até agora, nós estamos numa posição aparentemente tranquila. E a dengue está se revelando uma doença problemática no mundo todo, essas transmissões através do mosquito. Mas isso não nos está deixando em posição de conforto, nós estamos trabalhando, nós vamos entrar com uma grande propaganda, com divulgação, não é, sobre os cuidados que tem que ter, especialmente os cuidados que a família e as pessoas têm que ter em suas casas, porque esses são os que mais podem contribuir para atenuar a expansão dessa doença. Secretário, quais são as orientações principais para a população no que diz respeito a se combater o mosquito transmissor da dengue? Olha, são algumas orientações de cuidado com a sua residência, cuidado com os reservatórios de água, cuidado com, às vezes, as calhas, observar sempre se há mosquito, se tem proliferação de mosquito, e isso as pessoas fazem dentro das suas próprias casas, não é? E procurar evitar roupas escuras, utilizar roupas claras, porque você vê com mais tranquilidade o inseto. Enfim, são cuidados inúmeros que você tem que ter dentro da sua própria casa. E fora dela, os cuidados são dos entes públicos, da Secretaria de Estado, da Secretaria do município e daí por diante. E com relação à Covid, que é outra coisa que está preocupando, no final do ano passado para cá, também voltaram a acontecer mais casos do que o normal. Ainda ontem, eu recebi um telefonema da minha médica, em resposta a uma solicitação minha de ordem pessoal, e ela me chamou a atenção para disse, olha, Luiz Romero, está havendo muitos casos de Covid. De fato estão, mas ainda assim em menor proporção do que no ano passado, nesse mesmo tempo. Nós estamos mais ou menos com a metade dos casos que a gente teve o ano passado. Ou seja, como se imaginava, a Covid viria para ficar, não é? Ela está aí, o vírus continua circulando e a gente não pode perder a atenção com ele, e as vacinas têm que ser seguidas e vamos conviver com mais essa doença no dia a dia das nossas vidas, assim como a gripe, né, e tantas outras. Pode-se dizer que a Prefeitura de Maceió, na área de saúde, está estruturada para combater tanto a dengue quanto a Covid? Olha, com relação à Covid, posso lhe falar que a Prefeitura de Maceió se ouve muito bem, não é, no período da epidemia, assumiu uma das primeiras posições no Brasil de enfrentamento, de cobertura. E com relação à dengue, nós estamos nos estruturando. A bem da verdade, nós temos um problema que é inacreditável, mas nós temos os nossos agentes de endemia desde outubro de 2022 em greve.
Isso é absolutamente inaceitável. Foram feitas várias propostas que trazem aumento significante, não é, no orçamento da prefeitura, e ainda assim não foram aceitas. Eu espero, sinceramente, Flávio, que nesse período quando a dengue começa a trazer problemas no Brasil inteiro e que a gente não deve ficar apenas olhando e nem sentado em conforto, que essas pessoas se sensibilizem e voltem à atuação o mais breve possível. E o momento exige isso, né? Estamos chegando na temporada de chuva. O momento exige isso, porque essas pessoas, esses agentes de endemias, eles têm muita experiência, eles sabem os locais que tendem a ser, não é, reservatório atrativo para os mosquitos, para a criação das larvas. Então, eles podem nos ajudar muito. E eu aproveito aqui essa oportunidade e quero fazer um apelo a eles para que eles voltem ao trabalho diante dessa oportunidade aí que a gente pode se deparar com uma circunstância muito difícil. Secretário, como é que anda a reestruturação das unidades de saúde aqui em Maceió? Flávio, a gente tem, você sabe que operar saúde, operar qualquer coisa, está muito relacionado à quantidade de recursos que se dispõe. Nesse mistério, o prefeito João Henrique Caldas, ele tem sido extremamente cooperativo, ele mais do que cooperativo, ele é um incentivador com relação à saúde, ele me provoca, ele me cobra. E no ano passado nós tivemos o maior orçamento da história da Secretaria. Esse orçamento foi extremamente importante para que a gente botasse a UPA de Santa Lúcia, que estava não sei quanto tempo para funcionar, que a gente fosse fazendo, não é, a clínica familiar do Village Campestre. Nós estamos reformando, entre reformados e em reforma, nós estamos reformando 40% das nossas unidades básicas de saúde, além dos centros de atenção psicossocial, não é, que são os CAPs. Esses não viam há muitos anos a reforma. Então, todos eles estão sendo reformados nesse instante. Então, a gente tem feito um esforço grande. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua nossa entrevista com Luiz Romero Farias, secretário de Saúde do município de Maceió. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui na TV Pajuçara. Comigo, Luiz Romero Farias, secretário de Saúde da Prefeitura de Maceió. Secretário, nesse trabalho dessas ações de reestruturação das unidades de saúde de Maceió, está prevista a implantação de mais alguma UPA? Olha, nós acabamos de inaugurar, na verdade ela estava em período de experiência nesses dias, antes da inauguração. Essa UPA já atendeu até hoje 1.400 pessoas, dando uma média aí de 113 atendimentos por dia. Então, o município hoje tem a UPA do Benedito Bentes, a UPA do Trapiche da Barra e agora a UPA da Santa Lúcia. Sem dúvida, ela vai aliviar a pressão sobre o Sistema Único, não há nenhuma dúvida. Especialmente a UPA do Benedito Bentes, que tem um movimento enorme. Então, a parte alta da cidade, né, com a UPA da Santa Lúcia e a UPA do Benedito Bentes e outros equipamentos que o Estado também oferece, eu acho que esse conjunto melhora muito o atendimento às pessoas da parte alta da cidade. A parte baixa da cidade, de qualquer maneira, é sempre melhor contemplada. Nós temos a UPA do Trapiche da Barra, o próprio Hospital HGE e outros equipamentos que também ajudam. Então, não há para agora uma previsão para outra unidade de pronto atendimento, mas há sim previsão para a construção de vários postos de saúde. Bom, que orientação o senhor poderia passar
para aquele cidadão que está nos assistindo, que precisa, às vezes numa emergência ou no caso de urgência mesmo, de uma unidade médica? Como é que ele sabe se deve procurar uma UPA ou mesmo um hospital? Essa é uma ótima pergunta, Flávio, e isso não é de fácil resposta, digo, para aquele paciente, dependendo das circunstâncias. Digamos assim, a UPA é uma unidade de média complexidade, é uma unidade que está situada entre a atenção primária e o hospital. Então, ela está exatamente aí. Então, as urgências que ocorrem, febre, dor abdominal, circunstâncias tantas de urgência, uma queda, um corte, isso tudo é do âmbito da unidade de pronto atendimento, isso é da unidade da UPA. A UPA só não tem condições de fazer o atendimento de graves complexidades, politraumatizados, enfim, faca, tiro, e circunstâncias como essas. Então, as unidades de pronto atendimento, elas vieram exatamente para diminuir aquela pressão sobre os corredores dos hospitais. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta objetivamente, o primeiro lugar é procurar uma unidade de pronto atendimento mais próxima de você. Não é? As pessoas sabem em quais unidades elas querem ir, quais são as que estão atendendo adequadamente, quais são as que têm o pediatra, o ortopedista, o clínico, elas sabem. As pessoas, elas sabem muito bem para onde vão se dirigir. De maneira que eu diria que, em síntese, seria esse o comportamento. E dali se inicia uma investigação. Se essa investigação tiver ao alcance da solução na UPA, é resolvido lá. Não sendo resolvido ali, ele terá que ser enviado para um hospital. Bom, as ações de atenção básica à saúde em Maceió foram classificadas em primeiro lugar no Nordeste, isso pelo Ministério da Saúde, e em segundo lugar no Brasil. Como se explica isso? A que se deve esse excelente desempenho? Olha, esse é um indicador, um conjunto de indicadores, não é? É um programa do Ministério da Saúde chamado Previne, e esse programa mede, Flávio, a qualidade do atendimento. Ele não mede cobertura, mede qualidade do atendimento. E esse programa tem uma série de indicadores. Nós já tínhamos uma boa pontuação antes da minha chegada e merecidamente tínhamos uma boa pontuação. O que adicionamos foi um painel de avaliação central na Secretaria, analisando todos esses indicadores e em que indicadores nós estávamos bem e em que indicadores poderíamos reforçar. Deu certo. A gente aumentou a assistência à mulher gestante no campo da odontologia, por exemplo, o acesso ao dentista. Diminuímos a quantidade de hipertensão e controlamos a hipertensão dos pacientes na unidade básica de saúde, evitando que ele progredisse para um acidente vascular cerebral, que ocorre. Mas são esses indicadores que nós fizemos um painel e vamos centrar nisso aqui. E esses indicadores são importantes porque o financiamento do Ministério da Saúde também vem da boa nota que você adquire nesses indicadores. Então, isso nos deu essa posição, que é uma posição extraordinária, não é? De primeiro lugar no Nordeste, segundo do Brasil, e nós estamos muito felizes, e a Secretaria, os colaboradores também. Estamos lá cuidando de todos esses detalhes. Agora precisamos aumentar a nossa rede física de postos de saúde, porque os vazios assistenciais são enormes. Não é? A cidade cresceu. Os conjuntos habitacionais foram andando e isso não foi feito de modo de planejamento onde todo mundo andasse junto. Então, hoje nós fomos na Santa Lúcia, que é um bairro da Santa Lúcia e adjacências, e lá se colocou uma UPA, não tinha nada, tinha uma praça. Então, eu acho que nós temos vários e temos que marchar nisso, né, em ampliar o nosso espaço.
Enquanto isso não ocorre, a gente vai fazendo outras coisas. E quanto ao PSF, a Prefeitura já alcançou o ideal em termos de quantidade de equipes? Olha, nós temos, nós não alcançamos a quantidade de equipe de PSF, mas alcançamos e aumentamos as nossas equipes que não são do PSF, mas que atendem. Havia uma resistência do Ministério da Saúde antes, com relação à questão, só que as nossas equipes do PSF, elas, para a gente crescer, inviabilizam orçamentariamente a Prefeitura. O PSF, o nível salarial do nosso PSF, atingido em épocas pretéritas, sabe-se lá por que razão, talvez desídia, não sei, mas o fato é que os valores que se pagam a esses profissionais, é impossível que a gente coloque tantos outros. O que fizemos, então, nós e o próprio Ministério hoje já aceita as equipes de atenção à saúde. Não é um PSF, porque ela não dispõe do agente comunitário, mas é uma equipe que também aumenta a cobertura. Então, nós temos compensado a deficiência da rede física de postos, compensado esses vazios assistenciais, Flávio, com os programas que a Prefeitura faz, como Saúde da Gente, que é um programa que já atendeu aí, para você ter uma ideia, 770 mil pessoas. Antes de vir aqui, eu queria o número exato. Então, é um programa, que ele vai nos diversos lugares e vai aumentando e fazendo com que essa cobertura ocorra para se compensar a essa ausência da estrutura física, que não se faz do dia para a noite. Secretário, como é que funciona o programa Remédio em Casa? É preciso que as pessoas, as famílias, façam algum tipo de cadastro ou não? Como é que... Não, o Remédio em Casa hoje é um programa que a Prefeitura faz especialmente para situações de difícil mobilidade, pessoas que não têm a mobilidade, idosos com mais dificuldade para isso, crianças com zika, com chikungunya, especialmente com a zika, e outras enfermidades que dificultam, e a gente faz a entrega desses remédios. Nós temos hoje, Flávio, uma cobertura em torno de 94% de estoque dos nossos medicamentos. Isso é um resultado extraordinário. Ou seja, às vezes falta. Você faz uma licitação, os competidores não aparecem na hora de fornecer. Você faz uma segunda, eles também cometem isso. E a gente tem que conviver também com essas dificuldades. Mas, de resto, nós hoje atendemos entre 94% a 95%. Os nossos postos de saúde têm tudo lá para ser atendido. Nós temos como fornecer, temos no estoque dentro de casa. Então, essa é a questão. Essa é a questão. Bom, e falar em questão, como é que é na questão do hospital da cidade? Depois de toda essa polêmica, desde que o prefeito anunciou a compra do Hospital do Coração? Era o antigo Hospital do Coração. O antigo Hospital do Coração, agora o Hospital da Cidade. Como é que está essa polêmica toda? Olha, aliás, como é que está a polêmica? Como é que está em relação à unidade hospitalar? Eu vou falar pela parte técnica, não é para você entrar nessa parte mais política e tudo. O Hospital da Cidade foi uma grande aquisição feita pelo prefeito. Acho que foi uma atitude de muita coragem e de realização. A cidade de Maceió não tinha esse seu hospital. Isso era uma carência. E por mais que você contrate os terceiros, e são bons hospitais, como é o caso da Santa Casa, o caso do Veredas, existem enfermidades e circunstâncias que o poder público é quem tem que entrar mesmo e tudo. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Hospital da Cidade. Bem-vindo, ex-Hospital do Coração. Nós estamos trabalhando muito, transformando esse hospital, que é um hospital
voltado para as doenças cardiovasculares, e agora nós estamos transformando o hospital num hospital geral, não é? Um hospital onde vai atender todas as clínicas médicas e cirúrgicas. Mas não vamos perder, Flávio, o DNA desse hospital, que tem lá 2 hemodinâmicas, que são 2 equipamentos maravilhosos. Já fizemos sexta-feira agora uma cirurgia cardíaca de adulto, já fizemos a implantação do marca-passo, já estamos fazendo vários cateterismos. Então, o hospital da cidade, já sob a administração pública da secretaria, ele já vem fazendo cirurgias. Para você ter uma ideia, já fizemos mais de 3.400 exames, entre tomografias, eletrocardiogramas e por aí vai. Secretário, como é que se dá o acesso do cidadão a esse serviço do Hospital da Cidade? Isso. O acesso ao Hospital da Cidade é um hospital que será referenciado. O acesso se dá através do Pronto, que é o nosso sistema, e através do Pronto esses pacientes são dirigidos. Então eles chegam na hora certa, eles não enfrentam fila, não tem bagunça. É um hospital que tem um processo já bem encaminhado de protocolos e processos internos, que nós, obviamente, ao ser adquirido, você adquire esse valor intangível também. Nós temos hoje um corpo clínico extremamente competente. Estamos aumentando esse corpo clínico, a expectativa é toda positiva sobre isso. Bom, agora já que falou em política agora há pouco, vamos falar em política mais especificamente. Semana passada o senhor se filiou ao PP e os comentários aqui em Alagoas são de que o senhor pode ser o candidato a vice-prefeito do atual prefeito João Henrique Caldas, que vai disputar a reeleição. O que é que existe de concreto quanto a isso? Olha, eu fui convidado pelo presidente Arthur Lira para me filiar ao PP e me filiei recentemente junto com vereadores, prefeitos do interior. Foi uma festa enorme e isso suscitou, né, aumentaram as especulações sobre isso. Então, eu acho que esse é um assunto que está muito novo, não é? A posição de vice-prefeito do João Henrique é uma posição extremamente desejada. O prefeito é um prefeito popular, está fazendo uma boa gestão, tem uma expectativa de vitória ou de uma eleição. Então, é tanta gente querendo ser vice-prefeito. Eu acho que isso vai um pouco mais para frente. Há quem diga que na política o princípio básico é a vontade. O senhor tem vontade de ser vice-prefeito de JHC? Olha, se for chamado, se isso for... Porque eu acho que essa pessoa tem que ser uma pessoa que agregue um grupo que está em torno do prefeito. Então, não é só o prefeito, o JHC, é o deputado Alfredo Gaspar, é o deputado Arthur, é o deputado Fábio, é o deputado Marx, são os vereadores que compõem tudo isso. Se essa pessoa, eu acho que ela tem que ser um agregador. Eu acho que esse é o perfil e que não há dúvida de que essa disputa para frente está sendo examinada. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.